Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui na obra iniciando o preparativo das paredes para receber o Base Coat, que é a argamassa polimérica flexível e impermeabilizante que vai em todas as paredes externas da casa. Inicialmente a gente vai começar com preparação das paredes, vocês vão acompanhar aí com a gente como vai ser feito. E eu vou falando passo a passo para vocês todo esse processo. Acompanha aí que vai ser bem legal. Aqui a gente está fazendo o vassouramento com escovão de cerdas duras para que seja feita a limpeza, e aqui ele cria uma rugosidade para que seja mais aderente ainda do que o isopor liso. Nos cantos positivos, que é onde tem o encontro das paredes ou o bloco de canto, a gente utiliza a tela com a cantoneira, o que vai proporcionar para a gente mais resistência ao bater alguma coisa e um esquadro perfeito na hora de fazer a aplicação do Base Coat e futuramente da massa corrida ou a tinta que vai ser aplicada. Nesse momento a gente está fazendo a primeira aplicação do Base Coat, então ele fica mais grosseiro mesmo, mas temos que cobrir toda a parede e em seguida vai fazer a aplicação da tela de fibra de vidro e depois a segunda demão com as correções na desempenadeira. As formas de fazer essa aplicação existem algumas maneiras e cada profissional tem a sua maneira mais fácil para que seja feito, tá? Então a gente pode fazer a aplicação como a gente está fazendo aqui no rolo, que é um pouco mais rápido, com uma argamassa um pouco mais mole, ou pode ser feita também na desempenadeira, com uma argamassa um pouco mais consistente e vem soltando ela na desempenadeira. Existem essas duas formas de ser aplicado o Base Coat, tá? Então, nessa obra a gente optou fazer por esse tipo de aplicação, porque é um pouco mais ágil de ser feito. Quando a parede está com muita imperfeição, aí a gente precisa ter uma argamassa um pouco mais rígida, um pouco mais grossa, para que ela corrija essas imperfeições da parede. Aqui, como vocês podem ver, algumas partes danificadas, a gente consegue fazer a correção com a cantoneira, como eu disse para vocês. Após aplicado o Base Coat, o profissional vem e coloca a tela e passa a espátula por cima, já para ela ir aderindo dentro a massa do Base Coat. E aí, quando a gente passa a segunda demão do Base Coat, ela fica entre as duas camadas, o que proporciona a resistência à trinca. Essa cantoneira ela já é interessante porque ela já tem a sobreposição necessária, os 10 centímetros necessários que a gente tem que fazer nas telas, né? Então eu não posso acabar uma tela e começar outra. Eu tenho que ter uma sobreposição entre as duas para não ter nenhum ponto de fissura. Ele vai aplicar a tela lá e com a espátula a gente vai passando para ela fazer a mesma aderência que deu na cantoneira aqui nessa parte. Você pode ver que ela vai pintando, isso significa que ela está entre as duas demãos de Base Coat. Lembrando que da maneira que você começa, você tem que terminar, para que ela não venha da barriga na tela. Então você tem que seguir sempre o mesmo alinhamento. Como vocês podem ver,
A aplicação ela é rápida, é prática, e aqui fica pronto depois de seco, depois de tampado todas as imperfeições, fica pronto para receber uma textura, para receber uma argamassa e uma pintura. É muito mais rápido, muito mais prático do que você uma aplicação de reboco. Nesse caso, que não daria nem tempo do tempo que a gente está aqui para fazer, nem para chapar as massas na parede. Então, é muito prático a aplicação de base coat, lembrando que tem que ser com uma parede Arx, que é o bloco prumado, que é o bloco sem imperfeição, que é o bloco certo para a gente utilizar esse tipo de material. Quando a gente tem uma construção com esse método construtivo, nós estamos com a parede prumada e alinhada, esquadrejada. Então, a espessura de acabamento externo ou interno, ela é mínima, 4 milímetros, 5 milímetros. Então você ganha muito em material, o que numa parede tradicional você vai ter que fazer correção de reboco de 3, 2 centímetros. Aqui não tem isso. Aplicou a massa, já está no prumo. Essa parede já está seca, já tem o tempo de cura. O tempo de cura é de acordo com o fabricante, mas no mínimo de 12 horas. O ideal é que de um dia para o outro ela fique seca para você fazer a aplicação da demão definitiva. E aí você analisa que quando você passa a demão com a massa já seca, a aderência é bem maior e o preenchimento fica uniforme. Então a gente faz a aplicação novamente rolada e depois vem fazendo o espatulamento para deixar ela mais lisa possível, para que depois a pintura possa entrar e não ter tanta dor de cabeça. A textura dessa massa de segunda demão é um pouco mais espessa, para que ela tenha material suficiente para fazer esses ajustes manuais e deixar a parede mais lisinha possível. Há uma possibilidade também de não passar a desempenadeira na parede. Quando o cliente solicita que seja texturizado, nesse tipo de textura que vocês podem ver aqui, a gente não precisa nem passar a desempenadeira. A pintura vem diretamente em cima disso e já fica texturizado a parede do cliente. Então também economia com massa de textura. E aqui a gente vai fazer o posicionamento novamente da cantoneira. Essa aqui ela vai ter que ser colocada prumada novamente. Lembrando que nós temos o transpasse dos 10 centímetros. E aqui vai uma segunda tela, um pedaço de tela, que une a interna com a externa. Tá? Deixei para colocar aqui depois para vocês verem essa diferença. Aí aqui nós vamos aplicar a tela e fazer o acabamento e o requadro dessa parede. Nessa parede a gente vai fazer uma aplicação de textura. Então não há necessidade da gente fazer o lixamento dela para receber uma massa corrida que é bem fina. Mas assim que ela estiver seca, uma pequena lixa retira todas essas mini imperfeições que ficam e aí já pode ser aplicado a massa corrida e a pintura diretamente nessa argamassa. Se nós fôssemos aplicar a pintura diretamente no base coat, sem nenhuma textura, sem nenhum tratamento da parede, seria só fazer uma quebra de lixo e a parede fica lisinha.